Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Castro Alves. Professor Rubens, disciplina de Geografia, mais uma vez com vocês, no nosso ambiente virtual. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje será modernização agrícola e a estrutura fundiária brasileira. Foi um tema que eu propus para vocês na aula passada, na terça-feira da semana passada, para que vocês fizessem a leitura na apostila e assistissem às videoaulas propostas sobre esse tema. Para vocês acompanharem melhor em casa, eu estou na página 15 da apostila. Então, abram a apostila de vocês na página 15 para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse tema da aula de hoje. Um tema importantíssimo, pessoal. É um tema que nós estudamos em geografia, mas que precisamos também fazer um resgate histórico. Tá? A gente precisa fazer um resgate lá atrás, do início da colonização do território brasileiro pelos portugueses, para entender um pouco da estrutura de terras, a estrutura fundiária brasileira, como as terras no Brasil estão distribuídas, como os pequenos e grandes agricultores têm acesso às terras, quais as características da agricultura familiar e do agronegócio, da agricultura comercial de exportação. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre esses temas e também vou falar sobre em que momento histórico, em que momento da história do Brasil a agricultura e pecuária, a agropecuária, ela começa a se modernizar até chegar nas características do Brasil como um grande produtor agrícola na atualidade. Então, por favor, gostaria que vocês abrissem a apostila na página 15, no tema modernização agrícola e estrutura fundiária brasileira. Pois bem, modernização agrícola eu vou trabalhar na segunda parte da aula de hoje. Eu queria falar um pouco para vocês sobre algumas características da estrutura fundiária brasileira, que é o que esse texto da página 15 começa a trazer para vocês. Pessoal, quando a gente fala em estrutura fundiária, esse termo fundiário significa estrutura de terras no Brasil. Distribuição das terras, características de propriedades rurais no Brasil. Então, todas as vezes que vocês encontrarem esse termo, estrutura fundiária brasileira, é estrutura de terras, quanto à sua distribuição e características de propriedades rurais no Brasil. E na apostila de vocês, aqui na página 15, quando vocês fizeram a leitura, vocês observaram logo no primeiro parágrafo uma afirmação importantíssima para a gente entender toda a nossa aula de hoje. Temos no Brasil uma conhecida desigualdade na distribuição das terras, uma vez que grandes propriedades rurais se concentraram historicamente nas mãos de um número relativamente pequeno de donos. Eu gostaria que vocês até destacassem esse trecho na apostila. Meus queridos do sétimo ano, o que significa essa afirmação? Que a terra no Brasil, ela é muito mal distribuída. Como assim, professor? A desigualdade na distribuição de terras é muito forte no país. Um número muito pequeno de pessoas possuem extensões de terra gigantescas. A maior parte da terra no Brasil, ela está concentrada nas mãos de poucos, porém poderosos proprietários rurais. Principalmente em regiões onde a fronteira agrícola avançou aí nos anos 60, 70. Regiões centro-oeste, norte do Brasil e parte da região sudeste do Brasil. Bom? Então, o que significa isso? Desigualdade na distribuição de terras. Esse processo é histórico. Vamos fazer um resgate desde a chegada dos colonizadores portugueses no Brasil. Só um minutinho, galera. Pronto. Vamos fazer aqui um panorama desde a chegada dos colonizadores portugueses no Brasil. Pessoal, desde o início da nossa colonização, os portugueses eles implementaram um sistema de capitanias hereditárias. Quem lembra o que foram as capitanias hereditárias?
Alguém está lembrado? Que eram o quê? Aquelas divisões do território brasileiro, né, da chamada América Portuguesa, que eram cedidas pela coroa portuguesa, né, aos seus donatários. Né? Os donatários eram as pessoas que recebiam essas grandes extensões de terra ao longo do litoral brasileiro, né, na chamada América Portuguesa, recebiam do rei de Portugal, da coroa portuguesa. Então, já no início da colonização do território brasileiro, a terra no país, né, ocupada pelos portugueses, né, às quais essas terras pertenciam, obviamente, aos povos que aqui viviam, que eram os povos indígenas, os portugueses se apropriaram dessas terras, tá? Isso não é novidade para ninguém, e doaram grandes faixas de terra no litoral brasileiro, né, aos capitães donatários, que eram as capitanias hereditárias. Foi uma doação de terras. E quem eram esses donatários? Eram pessoas de confiança, eram pessoas geralmente abastadas, né, em Portugal, que ganharam essas terras da coroa portuguesa. E os indígenas? Os indígenas cada vez mais perdiam acesso a essa terra. E isso, ao longo dos séculos, foi se perpetuando. Iniciou-se com as capitanias hereditárias, depois a mesma coisa, doação de terras com o regime de sesmarias. Quando chegou em 1850, pessoal, estou contando toda essa história porque a gente ainda não tem isso na apostila, só para vocês entenderem. Quando chegou lá em 1850, o governo imperial brasileiro, porque já era 1850, após 1822 o Brasil já era independente de Portugal, mas ainda era uma monarquia. O governo imperial brasileiro criou uma lei chamada Lei de Terras, em 1850, que proibia doação de terras por parte do governo imperial a pessoas. A terra só podia ser comprada. Mas em 1850, quem tinha condição de comprar terra? O escravo? O pequeno agricultor? Quem tinha condição de comprar terra no Brasil na metade do século XIX? Quem já havia enriquecido, né, a partir das doações de terras que a coroa portuguesa sempre fez aos seus protegidos, aos seus influentes, à aristocracia portuguesa aqui no Brasil. Então, desde o início da nossa colonização, né, a terra no Brasil sempre esteve concentrada. Ganhava a terra no Brasil colônia quem tinha influência e grande poder econômico e político junto à coroa portuguesa. E isso foi se perpetuando ao longo dos séculos. Tá bom? Por isso que a distribuição de terras no Brasil ela é extremamente desigual. Isso tem origens históricas, né? Isso tem raízes históricas desde quando Portugal chega ao Brasil e doa terra a quem lhe interessava, a quem tinha prestígio político e econômico com a coroa portuguesa. Ok? Depois de 1850, com a Lei de Terras, qualquer pessoa podia adquirir terra no Brasil mediante a compra, só que naquele momento do século XIX ainda tínhamos a escravidão, e quem tinha dinheiro para comprar terra é quem já tinha enriquecido, né, mediante a doação de terras por parte de Portugal. Então, a gente começa a perceber, né, que os pequenos agricultores, os pequenos camponeses no Brasil sempre tiveram dificuldade de acesso à terra, para comprar, para adquirir extensões de terra no Brasil. Qual o resultado disso, Rubens? O resultado, né, é que as propriedades menores, né, os pequenos proprietários rurais, os proprietários familiares, sempre tiveram dificuldade em sobreviver do campo. Tá? Então vamos para a página 16 da apostila para falar um pouquinho mais sobre esses pequenos proprietários rurais. Posteriormente, né, a colonização, o início da colonização portuguesa, os indígenas cada vez mais se refugiando, né, no interior do Brasil, e ao longo do litoral do Brasil as terras eram ocupadas e alguns pequenos proprietários de terras, né, já no século XIX, século XX, né, no século passado, nos anos 1900, eles herdavam essas terras dos seus pais, também pequenos proprietários. E era muito difícil os pequenos agricultores no Brasil terem documentação dessas terras, escritura, documento das terras, porque isso era herdado, né? Passava de pai para filho, né, dos pequenos camponeses. Qual foi o grande problema
desses pequenos agricultores, principalmente pequenos camponeses familiares, em não possuírem documento dessas terras, mesmo os seus antecessores já vivendo há dezenas e centenas de anos nessas pequenas propriedades rurais. Uma coisa chamada grilagem de terras. Isso contribuiu muito para a concentração de terras nas mãos de poderosos fazendeiros, né, há séculos no Brasil. O que acontecia? Esses pequenos proprietários, por não possuírem documentos dessas terras, eles acabaram perdendo essas terras para grandes proprietários, para fazendeiros riquíssimos aí de São Paulo, do Mato Grosso, de Minas, de Goiás e de regiões aí do sudeste e centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil, estado do Pará, Rondônia, estados que foram colonizados depois, né, já nos séculos 18, 19, 20. O que acontecia? O pequeno proprietário, por não ter documento dessa terra, ele ficava muito exposto, ele ficava muito fragilizado quando chegava um grande proprietário, um grande fazendeiro, e oferecia a compra dessa terra. O pequeno proprietário muitas vezes não aceitava vender a terra, e depois de alguns meses ou alguns anos, chegava alguns grandes fazendeiros com uma documentação dizendo que aquela terra pertencia a ele, não a esse pequeno proprietário. Professor, mas como isso acontecia? Muitos grandes e poderosos proprietários de terra no Brasil chegavam nos cartórios de registro de imóveis, né, subornavam os cartórios, o cartório fazia um documento, uma escritura, em nome desse grande fazendeiro, desse grande proprietário rural, geralmente políticos da época, aristocratas, né, e a documentação saía em nome de uma certa pessoa, que não era aquele pequeno agricultor que já estava lá há dezenas, há décadas e centenas de anos, a sua família já vivia naquela terra. E ele perdia essa terra porque chegava um grande proprietário com um documento falsificado e exigia a posse da terra, e essa família era expulsa dessa pequena propriedade, mesmo já vivendo naquele pequeno sítio, naquela chácara, há dezenas de anos de sua família, há mais de um século vivendo naquela região. Isso avançava muito no século XIX, a chamada grilagem de terra. Por que o termo grilagem? Porque esse documento, quando era falsificado pelos grandes proprietários rurais, por meio dos cartórios de registro de imóveis, eles eram colocados numa caixa com grilos e outros insetos, e esses grilos e outros insetos, né, eles se alimentavam desse papel, o papel ficava amarelado com aspecto de papel antigo, de documento antigo, por isso o nome grilagem. E quando chegava no fórum da cidade, o pequeno agricultor era intimado a sair dessa terra, porque geralmente os grandes fazendeiros chegavam com essa documentação falsificada, com aspecto envelhecido, devido ao fato de ter colocado numa caixa com grilos e insetos, e tomava essa terra dos pequenos proprietários. Isso contribuiu para a concentração de terras. Muitas fazendas, grandes fazendas no interior do Brasil, foram adquiridas por meios legais, mas também uma boa parte delas foram aumentando de tamanho porque muitas terras foram tomadas de pequenos camponeses por meio da grilagem. Então, Rubens, o que é a grilagem? É a falsificação de documentos, né, de registro da terra por parte de pessoas poderosas. E o que acontecia com esse pequeno camponês, com esse pequeno proprietário rural? Cada vez mais ele tinha dificuldade em enfrentar os grileiros falsificadores de documentação que tomavam suas terras. E qual o resultado dessa dificuldade de sobreviver no campo? Já no século XX, para onde vocês acham que essas pessoas migravam? Respondam no chat aí, por favor. Para onde vocês acham que esses pequenos camponeses nos anos 1900, 1950, eles se deslocavam? Respondam para mim no chat. Qual foi o destino de muitos pequenos camponeses que perderam suas terras? Ir para a cidade. Muito bem, Yarley. O destino de muitos desses camponeses, Vinícius, exatamente, cidade, áreas urbanas. Êxodo rural. O resultado da concentração de terras desde o início da colonização, passando pelos séculos XIX, quando a grilagem de terras aumentou, e quando a modernização agrícola, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que foi o quê? A chamada mecanização do campo, substituindo cada vez mais os trabalhadores por máquinas, isso incentivou o êxodo rural. Né? Muito bem, Esther. Muito bem, Matheus Bacelar. O êxodo rural se intensificava no Brasil.
Então, a concentração de terras, os conflitos no campo de grandes proprietários com agricultores familiares e a mecanização das lavouras, cada vez mais diminuía o emprego no campo, nas fazendas, incentivava esses pequenos proprietários rurais e trabalhadores do campo a se deslocarem para as cidades, né, incentivando o êxodo rural. Então, o que gerou o êxodo rural no Brasil em relação ao espaço rural brasileiro foi a concentração de terras nas mãos de poderosos devido à grilagem, que foi a falsificação de documentos por parte de grandes proprietários rurais. Isso acabou expulsando muitas famílias do campo, e a mecanização agrícola e a modernização agrícola, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Então, pessoal, quando a gente fala em estrutura fundiária brasileira, a gente precisa entender por que a estrutura fundiária brasileira, a estrutura de terras no Brasil, ela é desigual, ela é concentrada, porque poucos proprietários rurais, porém muito poderosos, concentram o quê? Grandes extensões de terra, isso ao longo da história do Brasil, devido à doação de terras, né, as terras que eles ganharam e também terras que adquiriram por meio de falsificação de documentos, como, por exemplo, a grilagem que eu acabei de explicar para vocês. Alguma dúvida, sétimo ano? Alguma dúvida em relação ao porquê as terras no Brasil elas são concentradas? A distribuição é desigual? Não? Só para vocês terem uma ideia, na página 17 da apostila de vocês, nós temos aí alguns gráficos ilustrados que mostram a distribuição dessas propriedades de forma desigual, familiares e não familiares. Mas antes de nós irmos para a página 17, eu gostaria que vocês prestassem atenção na página 16 em alguns conceitos que nós trabalhamos em estrutura fundiária, no caso do Brasil. Na página 16, no antepenúltimo parágrafo, nós temos alguns conceitos em relação a tamanho de propriedade. Quem fez a leitura na apostila percebeu que nós temos dois termos aqui, minifúndio e latifúndio. Todo mundo conseguiu entender o que significa minifúndio e latifúndio? Fúndio é propriedade, terra. Né? Mini, pequena. Lati, grande. Então, em relação ao tamanho das propriedades, quando a gente fala de estrutura fundiária, nós temos, de certa forma, dois grandes grupos de propriedades, né? Duas divisões de maneira geral. Os minifúndios e os latifúndios. Né? Quem quiser anotar na apostila no caderno, fique à vontade. Minifúndio, pequena propriedade rural. Na apostila de vocês tem o seguinte, ó, os minifúndios podem ter tamanhos diferenciados, de acordo com a região ou estado, mas, de maneira geral, trata-se de propriedades rurais com área inferior a 10 hectares. O que é um hectare? Hectare é uma medida, o hectare é uma medida padrão no Brasil, né, que 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Tá? É um padrão. Quando você ouvir falar 1 hectare, são 10 mil metros quadrados. Para comparar, na nossa realidade, é um campo de futebol, é um gramado de um campo de futebol de medida oficial. Tá? Então, é 1 hectare. Então, áreas menores do que a 10 campos de futebol com medidas oficiais são consideradas minifúndios, pequenas propriedades rurais. Né? Professor, e o que são os latifúndios? São as grandes propriedades rurais. A medida também está no final desse antepenúltimo parágrafo da página 16. Os latifúndios são as propriedades rurais com mais de 1.000 hectares. Tá? 1.000 hectares, 1.000 vezes 10 mil metros quadrados. Tá? Então é 1.000 vezes 10 mil metros quadrados. São as grandes propriedades. Rubens, e entre 10 e 1.000 hectares? Aí são as pequenas e médias, né? São as médias propriedades rurais, tá? Que não tem um termo específico. São as propriedades rurais de tamanho médio. Então, minifúndio, pequena propriedade rural, área inferior a 10 hectares. Né? Latifúndio, grandes propriedades rurais, acima de 1.000 hectares. 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Um campo de futebol. Um campo de futebol oficial é 1 hectare. Beleza? Só para ter uma comparação mais fácil para vocês. Então, pessoal, é óbvio que os agricultores familiares do Brasil
né, a agricultura familiar, os pequenos camponeses, eles sobrevivem principalmente nos minifúndios, né, que são as pequenas propriedades rurais. Tá? Pode ter um pouco mais de 10 hectares? Pode. Ah, mas a agricultura familiar não pode sobreviver em propriedades um pouco maiores que os minifúndios? Pode. Até médias propriedades rurais. Mas latifúndios são aquelas grandes fazendas de agricultura pecuária, dificilmente você vai ter agricultura familiar. Geralmente são grandes propriedades de terra. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, é que nos minifúndios são praticados principalmente a agricultura familiar. E nos latifúndios? É praticado principalmente qual tipo de agricultura? O chamado agronegócio ou a agricultura comercial, né, que são as propriedades que produzem muito, que tem como principal destino produzir para exportar, para vender a outros países. Bom, galera? Então, muita atenção. Tá? Nos minifúndios se pratica, geralmente no Brasil, a agricultura familiar, nas pequenas propriedades. Nos latifúndios, nas grandes propriedades de agricultura e pecuária, né, geralmente a produção envolve toda a cadeia, o ramo chamado de agronegócio, né, que é aquela agricultura em grande escala, agricultura comercial de exportação, né, que produz muito, que é extremamente mecanizada e moderna. Okay? Diferente da agricultura familiar. Então, para a gente entender um pouco da estrutura fundiária, né, e desses conceitos de minifúndio e latifúndio, por que a terra está tão concentrada, vamos analisar esse gráfico da página 17, pessoal. Esse gráfico da página 17, ele é importantíssimo. O primeiro gráfico, tá? O primeiro gráfico, o do início da página. Porque o de baixo fala de agricultura familiar, ainda quero comentar sobre esse gráfico de baixo. Então, o primeiro gráfico da página 17, aqueles 3 gráficos em pizza, um do lado do outro, eles representam a distribuição das propriedades no Brasil, familiares e não familiares. Quando a gente fala propriedade familiar, são os minifúndios, os pequenos agricultores que praticam, que sobrevivem nas pequenas propriedades rurais. Quando eu falo propriedade não familiar, geralmente são aquelas grandes propriedades rurais, os latifúndios, onde se pratica aí o chamado agronegócio. Tá bom, pessoal? Então vamos comparar esses 3 gráficos aqui na apostila. O primeiro gráfico, ele fala de pessoal ocupado. O segundo, área total ocupada. E o terceiro, número de estabelecimentos, número de propriedades. Vocês precisam interpretar com muita atenção esses 3 gráficos. O primeiro gráfico, pessoal ocupado. O que está em colorido são as propriedades familiares. O que está em preto e branco são os estabelecimentos não familiares, né? O chamado agronegócio, a grande agricultura comercial. Quem mais emprega? As propriedades familiares ou não familiares? Me responda no chat, por favor. De acordo com o primeiro gráfico. Quem mais gera emprego no campo? Quais os tipos de propriedades que mais geram emprego no campo? Ana Vitória, 7º B, familiares, correto. Quantos por cento? Quantos por cento? 74,4%. Vamos arredondar. 75% dos empregos gerados no campo são gerados pela agricultura familiar. Alguém pode me explicar por quê? Por que a agricultura familiar gera muito mais emprego no campo do que a não familiar? São 2 fatores. Porque a agricultura familiar ela tem um número maior, mesmo em pequenas propriedades, ela tem um número maior de propriedades e emprega mais gente. E o segundo motivo foi o que a Esté acabou de escrever no chat. Porque a agricultura comercial ela é muito mecanizada. Beleza? Mais máquina, menos gente, exatamente. Ok? Então a agricultura familiar é quem mais emprega no Brasil. Né? A mão de obra da agricultura familiar é de quem? Das famílias, do agricultor, sua esposa, geralmente, seus filhos, né, que sobrevivem. Ah, então a agricultura familiar é só subsistência, Rubens? Não. A agricultura familiar, ela produz para a própria sobrevivência, para a subsistência, mas também comercializa seus produtos, geralmente em feiras, né, em pequenos comércios, beleza? Já a agricultura não familiar, que é a agricultura comercial, ela produz muito, principalmente pela mecanização das lavouras e tem o objetivo, né, de vender para o mercado externo. Tá?
para as indústrias do mercado externo. Então, em relação à mão de obra no campo, a agricultura familiar emprega mais. Ok? Segundo gráfico ali em pizza, área total ocupada. Agora, galera, a gente consegue entender por que a distribuição de terras é desigual. A agricultura familiar é a que mais emprega. Repare no terceiro gráfico, total de estabelecimentos. É a que mais emprega, é a que mais tem propriedade rural em quantidade, mas que ocupa a área o quê? Menor. Esses três gráficos comparados em conjunto, nós conseguimos entender tranquilamente por que a terra no Brasil é mal distribuída. Comparem o primeiro e o terceiro gráfico com o segundo. Os dois da ponta com o gráfico do meio. Vamos todo mundo olhando na apostila. Ó. A agricultura familiar é quem mais emprega. A agricultura familiar é a que mais possui números de estabelecimentos, né? Muitas propriedades, porém pequenininhas, mas que ocupam o quê? A menor área. A maior área do território brasileiro, 76% no gráfico do meio, é ocupada por estabelecimentos não familiares. Então, confirma o que eu falei para vocês no início da nossa live. A agricultura familiar é a que mais emprega, é a que mais possui estabelecimentos, mas que ocupa o quê? A menor área. 76% da área ocupada por propriedades rurais no Brasil são de grandes propriedades rurais, poucas, porém gigantescas. Então, confirmo com vocês, né, a distribuição desigual das terras no Brasil. Isto é, uma estrutura fundiária o quê? Concentradora. Muitas terras nas mãos de poucos. Se vocês compararem esses três gráficos, vocês conseguem perceber e entender tudo que eu venho falando desde o início da nossa live. Tá? Esse gráfico de baixo aqui, né, agricultura familiar e produção de alimentos, é um gráfico importantíssimo, né, já no final desse tema, estrutura fundiária brasileira, porque a agricultura familiar é a que mais alimenta a mesa dos brasileiros. Ok, pessoal? Ó, agricultura familiar e produção de alimentos em percentual. Mandioca, 86% da mandioca do aipim é produzido por pequenos agricultores. 70% do feijão é produzido pela agricultura familiar. 46% do milho, 38% do café, 33% do arroz, 21% do trigo, só 14% da soja. Mas mandioca, feijão, milho, café e arroz, esses alimentos in natura que chegam à nossa mesa sem ser industrializados, são produzidos pela agricultura familiar. Então, a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil que chega às nossas mesas são resultado da agricultura familiar. Alimentos da conhecida cesta básica. Muito bem, Esther. Exatamente. Então, percebam a importância da agricultura familiar para o Brasil. Ah, Rubens, mas o agronegócio é importante para a economia do país? Sim. O agronegócio é importante, nesses tempos de pandemia está sendo importante, porque é o que está salvando a economia. A indústria em crise, o comércio em crise, é a agricultura comercial de exportação que está salvando a balança comercial brasileira. Lembra da balança comercial brasileira que nós falamos na última aula? Então, é o agronegócio que está conseguindo sustentar a economia do país. Beleza. Mas quando a gente fala em geração de emprego e alimentação das famílias brasileiras, a agricultura familiar tem um papel extremamente importante e é a modalidade que menos recebe incentivo do governo. Não só desse governo, tá? Já dos governos federais ao longo do século XX todo e século XXI, praticamente a agricultura familiar tem recebido pouca atenção, pouco incentivo e pouco crédito e financiamento, tá, pessoal? O fato do agronegócio ser muito importante para a economia do Brasil coloca aí como a galinha dos ovos de ouro do governo federal e a agricultura familiar cada vez menos recebendo atenção. Ok? Tranquilo? Estrutura fundiária brasileira, né? E estrutura fundiária brasileira e propriedades rurais, minifúndios, latifúndios, agricultura familiar, agronegócio, beleza? Pessoal, gostaria de finalizar a aula de hoje com essa parte da página 17, de modernização agrícola e reforma agrária. Galera, em relação à modernização agrícola, mecanização do campo,
ela começa a chegar no Brasil na década de 60, a partir da chamada Revolução Verde. Para quem estudou na apostila, já sabe do que eu vou falar agora. A Revolução Verde, pessoal, foi a chegada, né, das máquinas, dos agrotóxicos, dos fertilizantes, das sementes selecionadas no Brasil por volta dos anos 60. Né, os tratores, colheitadeiras, agrotóxicos, as pesquisas no ramo da agropecuária, né, no campo, eles começaram a ganhar força na década de 60. Isso favoreceu o quê? As grandes propriedades rurais, que cada vez mais se mecanizaram, cada vez mais cresciam e empregavam o quê? Cada vez menos trabalhadores. Então, a modernização agrícola do Brasil, ocorrida a partir da chamada Revolução Verde, cuidado que esse termo não faz menção à proteção ambiental, não. Essa Revolução Verde foi uma revolução na agricultura mundial, que também atingiu o Brasil a partir dos anos 60, que foi a chegada, o quê? De mecanização, de agrotóxicos, né, de tecnologias para a época muito avançadas nas lavouras. E essas tecnologias não eram adquiridas pelos agricultores familiares, né, tratores, agrotóxicos, sementes selecionadas, né, pesquisadores dando assistência técnica. Isso não acontecia com a agricultura familiar, acontecia com a agricultura comercial, nos latifúndios, nas grandes propriedades do agronegócio no Brasil. Isso favoreceu a concentração de terras, né? Fala isso no texto. Por que favoreceu a concentração de terras? Porque os pequenos agricultores tinham cada vez mais dificuldade em concorrer, em disputar mercado com as grandes propriedades rurais. Isso incentivou também o êxodo rural no Brasil. Então, na página 17, muita atenção nesse texto que fala sobre a modernização agrícola. Tá? Na página 18 já fala um pouquinho sobre transgênicos, né? Que foi o ápice da Revolução Verde no Brasil já na década de 80. O que são os transgênicos? São os alimentos o quê? Geneticamente modificados, né? Desenvolvidos em laboratório, também fruto da Revolução Verde, da modernização agrícola lá na década de 60, mas que começou a ganhar força no Brasil nos anos 1980, 1990, e hoje a maior parte dos grãos que nós consumimos, né, a maior parte das lavouras das grandes propriedades rurais, os latifúndios, né, do agronegócio, são fruto de produtos transgênicos, né, produtos geneticamente modificados, que aumentam a sua produtividade, né, que sofrem uma mutação, uma modificação genética para se tornarem resistentes a pragas e agrotóxicos. O problema é que a gente não sabe até que ponto os transgênicos fazem mal à nossa saúde, né? Muitos estudiosos aí são contra os transgênicos porque eles utilizam muitos agrotóxicos nos seus plantios, né, para combater as pragas. Esses alimentos são resistentes a esses agrotóxicos para combater as pragas e muitas vezes acabam contaminados, né? Então isso gera uma grande polêmica no Brasil acerca desses alimentos transgênicos, tá bom, pessoal? Então, muita atenção nessa leitura na apostila. Né? Para a gente finalizar, reforma agrária. Né? Se vocês leram com atenção na apostila, o que é a reforma agrária? Seria o quê? Um projeto de redistribuição de terras no Brasil. Por que movimentos como o Sem Terra, outros movimentos camponeses de pequenos agricultores familiares, batem tanto nessa tecla da reforma agrária, lutam tanto pela reforma agrária, pela redistribuição das terras no Brasil? Porque muitos pequenos agricultores, ao longo do século XIX e XX, perderam suas terras por meio da grilagem, né, têm dificuldades em sobreviver no campo devido à modernização agrícola e praticaram o êxodo rural para as cidades, porém muitos desses pequenos agricultores que migraram para as cidades retornaram ao campo e alguns pequenos agricultores que foram expulsos pela grilagem e que têm dificuldade de sobreviver no campo se organizaram em movimentos sociais na luta pela terra, na luta pela chamada reforma agrária, que seria uma redistribuição das terras no Brasil. Porque as terras no Brasil deveriam, ou pelo menos poderiam ser redistribuídas. Por quê? Qual é o argumento que os movimentos sociais na luta pela terra no campo utilizam? Desde a colonização, desde o início da colonização, a terra no Brasil era doada, e não era doada para pequenos agricultores, não era doada para os indígenas que perderam muitos seus territórios, não era doada para os agricultores que perderam suas terras para grileiros. Né? O governo, o poder, o governo federal, desde o império, né, a monarquia e a república, os pequenos proprietários sempre foram desfavorecidos nesse processo.
e muitos perderam suas terras também pela mecanização das lavouras e hoje lutam em movimentos sociais, né, para redistribuir as terras. Tem esses movimentos sociais, muitas vezes eles praticam invasões de terras e são muito criticados por isso, né, a maneira como eles reivindicam, né, a posse da terra perdida. Mas uma coisa é importante a gente analisar. O objetivo inicial e primordial da reforma agrária, que seria uma redistribuição de terras, ele se justifica. Porque eu já falei para vocês desde o início da live. Quem tinha acesso à terra no Brasil é quem era poderoso. É quem tinha influência junto ao governo português, na época do Brasil colônia. Tá? Escravo recebeu terra para sobreviver no Brasil? Não. Então, isso só foi contribuindo o quê? Para o êxodo rural e para a formação de grandes favelas e bolsões de pobreza nas cidades brasileiras que cresciam aí no final do século XIX e século XX. Então, o objetivo desses movimentos sociais ele é muito justo. Seria o quê? Uma redistribuição das terras por parte do governo. O problema é que, muitas vezes, eles se utilizam de invasões e isso acaba por receber muitas críticas em relação à luta pela reforma agrária. Ok, pessoal? Infelizmente, a luta pela reforma agrária por parte de movimentos sociais acabam gerando conflitos, né, entre movimentos sociais do campo, pequenos agricultores, povos indígenas e quilombolas, contra os grandes latifundiários, os grandes poderosos. Então, infelizmente, na região centro-oeste e norte do Brasil, a gente tem muitas mortes quando se fala em reforma agrária, esse projeto de redistribuição das terras para os que perderam essas terras. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Acompanhe a postagem de amanhã, tá? Acompanhe a postagem de amanhã, pessoal, no Positivo On, tá? Acompanhe a postagem no Positivo On. Vocês não vão precisar fazer exercício hoje, tá? Tudo que eu expliquei foi relativo à semana passada, né? A última publicação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu praticamente expliquei tudo que vocês já anteciparam os estudos. Muita atenção, todas as nossas lives eu estou explicando, reforçando o conteúdo, tirando dúvida do que eu publiquei lá na terça-feira. Não sei se vocês já perceberam. Tudo que eu publico na terça, eu tiro dúvida agora na segunda e reforço a explicação do conteúdo para vocês. Então, não precisa fazer exercício para hoje, mas amanhã acompanhem a postagem do Positivo On. Professor, como tudo se repete, a ganância perpetuando o rico cada... Exatamente, Esther. Exatamente. É muito fácil nós criticarmos movimentos sociais no Brasil hoje, Esther, sem entender o passado. É muito fácil criticar o MST porque eles invadem terras. Beleza. Eles, infelizmente, se utilizam de modos muito incisivos, né, muito fortes para lutar pela reforma agrária. Mas vamos voltar no tempo, né? Será que o pequeno camponês, o índio, o escravo teve acesso à terra? Né? Mediante a doação ou mediante a compra, que o valor das terras sempre foi muito absurdo. Então, cada vez mais a gente observa que no Brasil, as classes mais poderosas, mais abastadas, acabam tendo acesso aos privilégios. Né? E hoje, quando se fala em combater privilégios, quem combate privilégios é muito criticado, é muito massacrado por isso. Né? E muitas vezes é acusado aí de várias situações que a gente sabe que acontece no Brasil. Né? Quem luta por igualdade social acaba sendo criticado, né? E muitas vezes isso vai contra os próprios princípios pregados por essas pessoas. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então deixe o nome e a turma de vocês. Tranquilo? Acompanhem a postagem de amanhã no nosso Positivo On. E da postagem de amanhã, na segunda-feira que vem, a gente se reúne de novo para o professor explicar, tirar as dúvidas de vocês. Estudem, tá bom? A postagem de amanhã é relativa às nossas aulas dessa semana, 8ª semana. Tranquilo, pessoal? Fiquem com Deus, nome e turma, para controle da chamada da coordenação. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação. Valeu!